Olá, meu nome é Flávio Milhomem e esta é a sua OAB. Vamos dar continuidade à resolução de questões de direito penal que já foram cobradas nos últimos exames unificados da Ordem dos Advogados do Brasil. Então, vamos ao que interessa. Joga na tela. Muito bem, Milhomem e você aqui na sua OAB. A questão fora cobrada no exame de ordem unificado de número 30, em 2019, e traz a seguinte redação. Enquanto assistia a um jogo de futebol em um bar, Francisco começou a provocar Raul, dizendo que seu clube, que perdia a partida, seria rebaixado. Inconformado com a indevida provocação, Raul, que estava acompanhado de um cachorro de grande porte, atiça o animal a atacar Francisco, o que efetivamente acontece. Na tentativa de se defender, Francisco desfere uma facada no cachorro de Raul, o qual vem a falecer. O fato foi levado à autoridade policial, que instaurou o inquérito para apuração. Francisco, então, contrata você na condição de advogado ou de advogada para patrocinar os seus interesses. E o examinador nos coloca 4 hipóteses. Vamos lá. Considerando os fatos narrados com relação à conduta praticada por Francisco, você, como advogado ou advogada, deverá esclarecer que seu cliente, letra A, não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude em razão de sua provocação anterior. Letra B. Atuou escorado na excludente de ilicitude da legítima defesa. Letra C. Praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente. Letra D. Atuou escorado na excludente de ilicitude do estado de necessidade. Vem cá comigo, vamos conversar a respeito desse episódio que é, digamos assim, heterodoxo, onde por razões de discussão ou política, ou no caso de discussão de futebol, um determinado cidadão atiça o seu cachorro contra alguém que discorde da sua opinião. Pois bem, diante dessa situação, a vida do cachorro, ela é relevante para o direito? Sim, a vida do cachorro é relevante para o direito. Os animais são considerados seres sensíveis, embora não sejam seres racionais. E em razão desta natureza sensível, de terem sentimentos, os animais são tutelados. Tutelados não só como patrimônio, mas também tutelados na lei dos crimes contra o meio ambiente. E assim, os maus tratos contra os animais, ou o crime de dano, levando-se em consideração o patrimônio que esse animal representa em relação ao seu proprietário, em relação ao seu dono, são bens jurídicos tutelados. Beleza? Esse é o primeiro passo. O segundo passo é analisar se a conduta é ou não justificável. Conduta de quem, professor? Do cachorrão? Não, a conduta do cidadão que esfaqueou o animal, que esfaqueou o cachorro. Há justificativa para se ter esfaqueado o cachorro, ou o cidadão não poderia ter feito nada e deveria suportar a sua sina de ser atacado por um cachorro de grande porte no pescoço, na jugular? Bom, para analisar isso, traremos aqui a discussão acerca da caracterização do ataque animal e da possibilidade de repulsa a esse ataque, ou do sacrifício do bem juridicamente tutelado, que era a vida do animal, em face da necessidade da proteção de um bem igualmente juridicamente tutelado, mas de maior valor. Vamos dar uma olhada? Joga na tela. Muito bem. Olha lá. Vamos tratar agora dos 2 dispositivos constantes dos artigos 24 e 25 do Código Penal, que representam causas excludentes de ilicitude ou causas de justificação, as discriminantes do estado de necessidade e da legítima defesa. O estado de necessidade tem a sua previsão no artigo 24 do Código Penal e traz a seguinte redação. Considera-se em estado de necessidade quem pratica o fato para salvar de perigo atual que não provocou por sua vontade nem podia de outro modo evitar direito próprio ou alheio, cujo sacrifício nas circunstâncias não era razoável exigir-se. Vem cá comigo.
O estado de necessidade é causa excludente de ilicitude, onde se possibilita que alguém deixe de ser responsabilizado diante do dano a um bem juridicamente tutelado, contanto que o tenha feito para salvaguardar um bem de maior valor, de maior importância. Imagine a situação de um indivíduo que chega a um shopping center e se depara com um choro de bebê abafado. Olha para o veículo do lado e constata que no interior do veículo há um bebezinho que lá se encontra sozinho, com os vidros todos fechados, num estacionamento externo, num sol de rachar. O que o cidadão faz, ou a cidadã, né? Vai quebrar o vidro desse veículo para salvar a vida do bebê. Comete, entre aspas, um fato que se adequa ao tipo penal do artigo 63 do Código Penal, que é o crime de dano, mas não será responsabilizado por esse crime de dano. Por quê? Porque somente causou a quebra do vidro do veículo com uma finalidade. A finalidade de salvaguardar um bem maior, que é a própria vida, a vida da criança. Assim, considera-se em estado de necessidade quem sacrifica um bem, no caso, o patrimônio, para salvar outro bem juridicamente tutelado, no caso, a vida. Beleza? Agora vamos falar sobre a legítima defesa. Joga na tela aí. A legítima defesa... Opa, professor, é outra tela. Muito bem. A legítima defesa, ela encontra previsão no artigo 25. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão atual ou iminente a direito seu ou de outrem. Na legítima defesa, nós estamos falando de uma agressão que tem origem em um ser humano. Essa é a regra. Eu só posso falar em legítima defesa diante de uma agressão atual ou iminente, que não encontre resguardo no direito, ou seja, que seja injusta e onde haja uma repulsa dessa violência, utilizando dos meios necessários e de forma moderada. Assim, o indivíduo que está na iminência de ser atacado por um desafeto pode, utilizando da força necessária e moderadamente, imobilizar esse indivíduo para que ele interrompa o processo de agressão. Há, no entanto, uma hipótese muito interessante que envolve estado de necessidade e legítima defesa. Tradicionalmente, o ataque por um animal bravio e, efetivamente, o dano causado à integridade física desse animal por quem está sendo atacado é tradicionalmente classificado como estado de necessidade. Se eu estou passeando de bicicleta, fazendo uma trilha de mountain bike, já aconteceu com o professor. Estou fazendo uma trilha de mountain bike e me deparo com um bezerro grande, um bezerro, né, robusto, que vai em direção ao grupo de ciclistas. Caso um desses ciclistas pedalasse com uma arma de fogo, não foi o que aconteceu, todo mundo saiu correndo, ninguém ficou ferido. Mas caso, no caso do professor, caso algum desses ciclistas estivesse armado e se encontrasse diante dessa situação, um bezerro forte, robusto, jovem bezerro, que fosse em direção aos ciclistas, poderia esse que estava armado disparar contra o bezerro? A resposta é afirmativa, ninguém tem a obrigação de suportar o fim da vida em razão do ataque de um bezerro numa trilha de mountain bike. E em se fazendo isso, se atingindo o bezerro e causando a morte desse bezerro, a situação deverá ser classificada como estado de necessidade. Sacrificou-se o patrimônio de uma determinada vítima, no caso o bezerro, um semovente, para salvaguardar um bem maior que era a vida do ciclista, beleza? Mas a doutrina vê uma outra situação quando o animal é utilizado como um instrumento, um meio para a realização de uma agressão. Em vez do cidadão utilizar de uma faca, de uma arma de fogo, ele utiliza um animal que atiça contra outra pessoa. Nesse caso, o animal é um instrumento da agressão humana e, como instrumento da agressão humana, deve ser classificado o dano causado à integridade física ou à vida do animal como legítima defesa. Essa é a posição doutrinária. Vamos dar uma olhada, joga na tela. Muito bem, olha lá. A regra é considerar o instituto da legítima defesa como uma agressão injusta que tem origem em uma pessoa. A exceção, e aí eu vou até utilizar a nossa canetinha chamadora de atenção do milhomem, a exceção
é quando o animal é utilizado como meio para a prática criminosa. Animal utilizado como meio para a prática criminosa. E aí a gente volta para a nossa questãozinha para respondê-la. São 4 hipóteses, não é verdade? Vamos lá. Letra A. Não poderá alegar qualquer excludente de ilicitude em razão de sua provocação anterior. Verdadeiro ou falso? Falso. Letra B. Atuou escorado na excludente de ilicitude da legítima defesa. Tá aqui, ó. Achamos a hipótese adequada. Letra B de bola. Por que legítima defesa? Porque o cachorrão, ele foi utilizado como instrumento para a agressão. É como se o cachorro fosse uma arma, um pedaço de pau, um revólver, uma faca. De acordo com a doutrina, a hipótese é de reconhecimento de legítima defesa e não de estado de necessidade. Interessante, né? Vamos ver as demais hipóteses que nós já sabemos que são falsas, mas que valem a análise. Joga aí na tela, olha lá. Letra C. Praticou conduta atípica, pois a vida do animal não é protegida penalmente. Falso, claro que é. Letra D de dado. Atuou escorado na excludente de ilicitude do estado de necessidade. Se não fosse um instrumento da agressão, estaria correto. Mas no caso apresentado, é falso. Vem cá comigo. Meu querido, minha querida, espero que você tenha gostado. A questão é bastante interessante e saiba que traremos mais questões importantes para promover, propiciar a entrega da sua carteirinha vermelha o quanto antes. Conte conosco aqui no Sua OAB. Até mais!